daquele homem, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cajado de medir, e mediu 1000 covados, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 e me fez passar as águas, e as águas me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000 covados, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos meus lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, as águas que eu deveria passar a nado pelo ribeiro, pelo qual não podia se passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levantou e me tornou a trazer a margem do rio, e tornando eis que a margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, e de uma e de outra planta. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e desce a Campinar, e entra no mar, sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que esteja, entrarem em 2 ribeiros, viverá. E haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão as águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entre nesse ribeiro. Aleluia. Meus irmãos, a Bíblia diz que o anjo do Senhor vem a Ezequiel em uma visão, e nessa visão leva Ezequiel até a porta do templo, e ele nota que debaixo da porta do templo saem águas, e essas águas elas vão até o leste, e o filho de Deus, Ezequiel, recebe a ordem do anjo: olha, segue essas águas. E quando ele segue essas águas, ele chega a um rio, e quando ele chega nesse rio, o anjo do Senhor disse: Ezequiel, entra no rio. E a Bíblia diz que Ezequiel entra, e as águas batiam em seus tornozelos. E quando ele olha para o anjo e diz: já entrei, ele fala: entra um pouco mais. E quando ele entra um pouco mais, as águas chegam no seu joelho. E quando ele vai olhar para o anjo e falar: já entrei, o anjo fala: entra um pouco mais. As águas chegam na cintura, Fernando. E quando ele vai olhar para o anjo e falar: já entrei, o anjo fala: entra um pouco mais. E quando ele olha para o anjo e fala assim: eu não posso atravessar o rio, porque as águas são profundas, ele fala: eu não consigo andar, eu só atravesso se eu for nadando. As águas do tornozelo significa que a intensidade de Ezequiel dentro do rio era uma intensidade baixa, rasa. Quando ele chega aos joelhos, ele diz: olha, a minha intensidade está média. Mas quando as águas chegam à sua cintura, ele entende que ele está em uma imersão que já compromete ele, porque ele não está nem raso e nem profundo, ele está pelo médio. E quando ele vai olhar para o anjo e falar assim: Senhor, eu já estou demais, porque as águas já me comprometem, o anjo fala: entra um pouco mais. O anjo não queria que Ezequiel ficasse pela metade. Aleluia! O anjo do Senhor não queria que Ezequiel ficasse no raso. A palavra do Senhor é: entra e atravessa. Mas para mim atravessar, eu tenho que nadar. Então mergulhe e nade, porque eu não quero você no raso, eu quero você mergulhando. A palavra água na Bíblia, Fernando, significa mover do Espírito Santo. Quanto mais eu me entrego pelo mover do
médio, as menos experiências são medianas.